Será que eu tenho saúde emocional? Tem como a gente descobrir isso? Para isso, a gente precisa primeiro começar a fazer uma perguntinha básica e eu quero a ajuda de vocês. Vocês vão responder para mim sim ou não. É bem simples, ok? Sim ou não. Primeira pergunta: o que é saúde emocional? Opção 1. Passei demais. É não ser louco? Sim ou não? Ixi, já ficou dúvida aqui? Espera aí. Saúde emocional é simplesmente eu não ser louco? Sim ou não? Eu acho que venceu não. Amém pelo não. Porque se saúde emocional fosse simplesmente reduzido, eu não sou louco, então que está todo mundo super saudável, top 10 está ótimo para nós, né? E quem poderia levantar a mão dizendo, talvez, eu realmente estou me sentindo 100% bem, com tremendo bem-estar? Vamos ver. Então, primeira é não. Segunda opção, saúde emocional. Seria ausência de doença? Ó, já ficou um pouco mais confiante o não aqui, né? Não. Que doenças que a gente poderia citar aqui? Então, quer dizer que se eu não sou depressivo, eu tenho depressão, eu já tenho saúde emocional? Não. Quer dizer que se eu não tenho ansiedade, ou crise de ansiedade, ou fobia, ou crise de pânico, eu automaticamente já tenho saúde emocional? Sim ou não? Não. Não. É lógico que eu já estou me aproximando mais da saúde. Mas eu ainda não posso classificar saúde emocional simplesmente por eu não ter nenhuma doença, ok? Emocional. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Será que seria não ter pensamentos e sentimentos negativos ou que me incomodam? Olha, o pessoal fica mais inseguro agora. Sim ou não? Não. Parabéns. Mas aqui eu já começo a me aproximar do cotidiano de todos nós. Todos nós temos sentimentos e pensamentos, começa a bater na porta de mim, né? E eu começo a perceber que eu tenho, em alguns momentos, sentimentos ou pensamentos negativos. E eu tenho coisas que passam por dentro de mim que me incomodam, ok? Mas, se eu não tivesse nada disso nunca, eu também não poderia classificar Deus está com saúde emocional. Mas, Patrícia, então como é que eu faço para classificar, então? O que eu defino? Vamos avançar um pouquinho para a gente ver algum conteúdo e aí a gente fazer uma definição aqui no final mais assertiva, para vocês me acompanharem aqui o raciocínio? Então, vamos lá. Todo mundo conhece isso daqui. Recapitulando. Nós, o ser humano, aqui, ser humano, nós temos 3 dimensões. Vocês vão concordar comigo, ok? A gente tem a dimensão o quê? Espiritual, a gente tem a dimensão física e a gente tem a dimensão mental, correto? Dá para separar isso daqui e dizer que existe um ser humano? Existe o espiritual e o mental sem o físico? Não. Existe físico e espiritual sem o mental? Não. Então, tudo aqui está integrado. Eu dissocio isso daqui, eu não tenho mais o ser humano. Se tudo isso daqui condiz com o ser humano e nós somos um ser integrado, criado por Deus, um ser vivo, eu vou dar uma olhadinha aqui, o aspecto físico. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. A gente tem falando de braço, de perna, da nossa cabeça, dos nervos que estão passando aqui, dos nossos órgãos, tudo isso corresponde ao aspecto físico. Olha quando começa a misturar. Se você prender o dedo na porta do carro, o que vai acontecer? Fração de milésimos de segundo, essa sensação vai correr aqui pelo seu dedo, lá para o cérebro vai falar assim, dor, tira na hora. Pá, automático aqui, nem passa pela gente, pela nossa percepção, nossos pensamentos, aqui já é um automático. E pá, você tirou ali. Ao mesmo tempo, o que aconteceu? Houve um sentimento, né? Você começa a sentir ali dor, e aí você começa a sentir o quê? Tristeza, não começa? Para alguns a pessoa vai ficar o quê? Desesperada, né? Outro sentimento. Vai acontecer pensamento?
vai acontecer pensamento. O que a gente pode pensar? Por que eu fui tão descuidado que não vi? Por que eu estava com tanta pressa? Pode haver coisas também relativo à espiritualidade? Pode. O que eu posso pensar com relação à minha espiritualidade nesse sentido? Onde é que estava Deus que não deu um jeito aqui e me salvou dessa? Olha como tudo está interligado. Percebe? Vamos lá. O aspecto... Estou brigando aqui que vai ser mais rápido. Voltando... Vamos voltar aqui. Mental. E o aspecto mental? Ele acontece aonde? No vácuo? Aonde que está o aspecto mental? Acontece dentro de que cérebro? Do cérebro, né? Dentro de onde nosso corpo? Dentro do nosso cérebro. Olha ele aqui, olha. Aqui que acontece tudo. Não acontece no vácuo. E a gente não para pensar sobre isso, sobre o objeto da nossa mente, sobre o objeto do nosso pensamento. Ele acontecendo aqui dentro, acontece a questão física. Que questão física que acontece aqui? Questão dos neurônios e sinapses. Já pensou que um pensamento, qualquer coisa ali, vai fazer infinitas ligações sinápticas ali dentro? Em questões assim de milésimos de segundo, você aciona mais de 10 milhões de neurônios. E o nosso pensamento, o nosso sentimento acontece dentro da parte física, dentro disso tudo aqui. Está interligado ou não está? Digam para mim, está ou não está? Está. E aí a gente vai mexendo com todos os aspectos de saúde. Que aspectos são esses? Por exemplo, se eu estou comendo, se eu estou me alimentando, reforma de saúde, vamos lá. Vocês sabiam que 1/5 de tudo que eu como é para o funcionamento do cérebro? E aí a gente pergunta, que tipo de qualidade a gente está mandando ali para o funcionamento ser correto? E eu estar bem, e a minha mente também estar sã, e também ajudar no funcionamento do meu pensamento, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Olha como uma coisa liga com a outra. Quando eu estou fazendo uma atividade física, não está liberando certos hormônios ali que vão me trazer também bem-estar, sensação de felicidade e tal e tudo mais? Claro que vai. Olha como estar tudo interligado. Mas também a gente tem o aspecto espiritual que a gente viu ali. O aspecto espiritual, já parou para pensar? Acontece aonde? A nossa comunicação, a nossa conversa com Deus. Por onde que Deus nos influencia? Aonde? No cérebro. Através das mesmas ligações de neurônios, as questões de sinapses, acontece no cérebro, acontece junto com o pensamento. É importante ou não é eu cuidar da minha parte física para que Deus possa se comunicar comigo melhor e possa ter acessibilidade na minha mente? Olha como é interligado tudo isso. Da mesma forma, é importante eu cuidar das questões mentais minhas para que eu não atrapalhe o processo de comunicação de Deus na minha vida? Sim ou não? Sim. Pega um exemplo lá, olha, todo mundo sabe que a gente muitas vezes... o exemplo que a gente tem do nosso pai, a gente transfere para Deus. Então, se a gente teve um pai ali que foi carrasco, durão e batia, a gente não tinha aquela confiança na figura masculina paterna nossa, o que a gente vai de primeira mão imaginar de como Deus é? Que Deus é carrasco, que Deus vai lá de cima jogar um raio assim, pá, peguei, pecou. Está aqui, minha lista negra. A gente vai ter uma ideia de Deus errônea, por causa de uma crença minha, por causa de uma conexão mental que eu já tenho de experiência nesta vida. Sabendo de toda agora essa interligação que nós temos, vamos avançar um pouquinho para a gente dar uma olhadinha. Opa. E fazer um recorte. Eu estou pegando agora, só para vocês acompanharem, simplesmente a questão mental, que estava aqui nesse cantinho, lembram do outro slide?
tá? Eu peguei, eu ampliei, porque o foco da nossa conversa agora vai ser sobre o aspecto mental, que é onde está o nosso desenvolvimento emocional, ok? Dentro desse aspecto mental aqui, a gente também tem três áreas aqui que processam a nossa questão mental. Quais são elas? Quais são essas dimensões? O pensamento, ok? Também cognição, a gente tem as nossas ações aqui, que é a nossa força de vontade, e a gente tem os sentimentos, né? Nossos afetos, apegos e tudo mais. Tudo isso acontecendo dentro da mente. O que seria isso, gente? Vamos imaginar aqui, olha. Eu sou responsável por aquilo que eu penso, eu sinto e eu faço. Concordam? Por que a gente não pratica isso? Posso saber? Como que a gente mistura tudo isso? Eu estou tão triste. E eu estou triste por sua causa. E se eu morrer e ter um ataque cardíaco aqui, saiba que foi por tua causa, porque você, meu filho, não me obedeceu, você saiu de casa, você me magoou profundamente. Tá certa essa fala? Não. Por quê? Porque eu estou colocando o meu sentimento, transferindo essa responsabilidade para quem não tem responsabilidade naquilo. O sentimento é meu. Então, se eu me permitir ficar triste, eu fiz essa escolha através da minha vontade ali, mesmo que não seja consciente, que eu não passei e percebi, mas eu fiz. O sentimento é meu e quem tem que resolver ele sou eu. Se eu, nesse aspecto aqui tudo, eu começo a ser responsável pelas essas três esferas, eu começo a ter saúde emocional. Por quê? Eu começo a ter controle sobre as coisas que eu penso, sobre os meus sentimentos e sobre as minhas ações, porque todas elas estão interligadas. Como é que eu poderia dar um exemplo sobre isso? Vamos lá. Partiu reforma de saúde. Você assistiu aquele sermão maravilhoso lá na igreja. O que você vai precisar para colocar isso daí em prática? Vai ter que vir, a primeira coisa assim, você vai ter que pensar aqui, olha, isso é correto, isso é bom, isso é a vontade de Deus. O que mais que a gente pode pensar aqui no nosso pensamento? Isso vai me trazer saúde, bem-estar, etc. Então, eu estou pensando aqui. Vai vir aqui para a esfera dos sentimentos. Ai, é tão gostoso comer batatinha frita. Eu vou ter que abandonar a batatinha frita. E aí começa a ter um conflito com relação aos sentimentos. E aí a gente começa o quê? Orar e pedir para Deus. Deus, a esfera espiritual, me influencia, me ajuda, tira essa vontade de dentro de mim, porque eu já decidi racionalmente ali que é importante, que tudo mais e tal. E aí você subjuga o teu sentimento, acalma ele, e o que você faz? Parte para a ação. Ok? E a ação que você vai fazer? Vai, um dia de cada vez, aprimorando, modificando, construindo e modificando todos os seus hábitos de saúde. Eles estão interligados e um acaba interferindo no outro. Vamos colocar um aspecto aqui da questão, como isso daqui é importante para a gente definir a nossa questão de saúde emocional. Vamos colocar no aspecto familiar. Olha só, quem nunca, né? Você chegou em casa, é à noite, você trabalhou o dia inteiro, você abriu a porta, aí você pega e você olha ali, mulheres principalmente, tá? Falando para vocês agora. Você pega, olha, a louça está pia, fazendo aquela montanha, o seu marido que acabou de chegar, mas você não pensa nisso, né? Acabou de sentar no sofá, mas você não pensa nisso. Estou sentado no sofá, vendo uma televisão, e você vê o teu filho lá no celular, no videogame. Você chegou e viu isso. Qual é a primeira coisa que a gente pensa, geralmente? Eu estou sendo explorada.
trabalhei o dia inteiro, estou cansada, a louça está aqui tudo em cima da pia. Ninguém faz nada nessa casa, só eu. Se não for eu, nada funciona, nada anda. Olha, pensamento em ação aqui. Aí, junto com o pensamento, o que vem? Um sentimento. Que sentimento é esse? Raiva. Te sobe o sangue. Por quê? Você alimentou com pensamento. Aí sobe o sangue, você fica com raiva, você se sente triste, frustrada, abandonada, sozinha, tudo misturado. E qual é a ação que você faz? Grita, explode, vai para cima, esgana e cria aquele ambiente familiar terrível. Se eu, para trazer saúde emocional, eu começo a controlar e eu começo a pensar aqui, meus pensamentos, é minha responsabilidade, sou eu que cuido deles, eles me pertencem. E eu começo a modificá-los. Não, eu cheguei, eu estou cansada, mas meu marido também trabalhou, está cansado, meu marido também estudou, meu filho também estudou e tudo mais. O mais importante são relacionamentos do que coisas. A gente começa a colocar outros valores, outras questões. Você tem controle sobre você. E você vai, respira, você fica calma, chega, dá um beijo, dá um abraço, dá um aperto em cada um. E assim, vamos agora fazer tudo isso aqui funcionar, tem isso, 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 que cada um pode fazer. Ok, obrigado. É diferente ou não é? Com certeza. É importante a gente ter desenvolvimento emocional, é ou não é? É. É importante a gente controlar as 3 esferas mentais que fazem parte do meu ser? É, então vamos lá, partir agora para o final. Tcharam. Não, vamos lá. Aí estou perdendo tempo com isso. Muda para mim o próximo, por favor. Podem assumir daí? Isso. Vamos lá, abandonei. O que é saúde emocional, então? Saúde depende do bem-estar e do desenvolvimento de todas essas áreas, numa conexão social. Porque a gente não faz isso sozinho, a gente não é uma ilha, a gente não é um peixinho beta no aquário. A gente se relaciona e a gente se desenvolve nessa troca. Passa a próxima aqui. Nós não adoecemos isoladamente por partes. Nada é só físico, nada só espiritual e nada é só mental. Podemos agora fazer as pazes com essa conexão quando a gente está na igreja e aí um irmão, a gente fica sabendo que ficou com depressão. Como é que a gente vai trabalhar com ele agora? Sabendo que a depressão acontece num estado físico, que muitas vezes precisa de medicação e do psiquiatra. Acontece na esfera mental, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa ação nessa esfera. E acontece também na parte espiritual, porque a gente vai ficar desanimado mesmo, não vai querer conviver com Deus e vai mexer nessa parte, mexe com os 3. E a cura também vem a partir dos 3. Então, quando a gente entende isso, a gente trabalha com a dimensão do ser humano de uma forma integral. E não fica falando, não, é só espiritual, então você tem que ler e tem que orar a Bíblia. Isso é fundamental, gente, é muito importante. Mas nós temos outras 2 esferas. E a gente tem que conviver com elas e tem que trabalhar em harmonia. Então, agora a gente consegue definir o que é uma saúde emocional? É a gente desenvolver todas as esferas, física, mental e espiritual em conjunto. É esse bem-estar, é esse conhecimento. Põe o próximo para mim e agora a gente pensa nisso e se conecta. Numa atividade, eu estar presente física, mental e espiritual naquilo. Eu estou fazendo uma atividade física, eu tenho que estar em pessoa, em cérebro ali, curtindo, pensando, me apropriando, sentindo. E tudo isso vai dar saúde para mim. O mal do século hoje é que nós fazemos o quê? Nós estamos aqui fisicamente, nosso pensamento está no futuro com coisas que ainda não chegaram e muitas vezes a gente está vivendo aqui com os pensamentos e as coisas do passado. E a gente não se apropria e não traz saúde nunca para a nossa vida. E aí a gente pergunta agora aqui, para a gente ir finalizando, por que é importante eu ter saúde emocional? Último slide. Primeira coisa,
porque Deus me criou com essa dimensão e espera que eu a desenvolva, tendo a Ele como exemplo. Verdadeiro ou falso? É só a gente ler o livro Educação, se não me engano, página 94, depois eu trago certinho com vocês. Diz o seguinte: santificação e educação são a mesma coisa. E o grande objetivo da vida, é o meu desenvolvimento de todas as faculdades, física, mental e espiritual, para quê? Restaurar no homem a imagem de Deus que foi perdido no Éden. Amém? Se esse é o objetivo, por que é que muitas vezes só fixo no espiritual e esqueço do físico e esqueço do mental? São os três. Trabalhar o desenvolvimento dos três. E último, porque eu tendo um autodesenvolvimento emocional, eu consigo lidar com qualquer situação ou relação assertivamente. Porque conheço, entendo e controlo os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas ações. Amém? Amém. Bora se desenvolver integralmente? Trazer saúde para a gente? Sucesso para vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.